proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, quinta-feira da terceira semana do Advento, dia do Beato Urbano V, Papa. Nesse dia de esperança, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 25, narra para mim e para você o nascimento de João Batista. E nós vamos ver isso segundo o mistério do tempo de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho permaneçam em minha mente, sejam proclamadas pelos meus lábios e guardadas no meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não temas, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta um anúncio do nascimento de João Batista. Vejam só que rica história é essa, com significados maravilhosos, os quais nos ensinam muito sobre como Deus age nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar cada um de vocês a refletirem comigo sobre o tempo de Deus e como Ele sempre ouve as nossas súplicas, mesmo que eu e que você não entendamos ou não consigamos ver isso. Para isso, caríssimos irmãos, nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes. O conceito de Cronos, que também é conhecido por nós como tempo humano, e o conceito de Kairos, que nós sabemos que é o tempo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o Cronos, como já disse antes, é o tempo que nós conhecemos. É o tempo que passa, é o tempo que nós medimos pelo relógio, é o tempo que nós medimos pelos dias no calendário e pelos anos que passam nas nossas vidas. Assim como eu e assim como você, Zacarias e Isabel viveram o Cronos. Eles eram justos diante de Deus, mas já se encontravam em idade avançada. E além disso, além de Isabel ser idosa, ela era estéril. Caríssimo, segundo o Evangelho, essa condição aos olhos humanos e sobre a lógica do tempo cronológico tornava impossível que Isabel tivesse a esperança que eles ainda pudessem ter um filho. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o que parecia inalcançável no Cronos foi transformado em graça no Kairos. O Kairos, que é o tempo de Deus. Mas o que seria então, meus irmãos e minhas irmãs, esse Kairos, que é o tempo de Deus? O Kairos, caríssimos irmãos, é o tempo que não se submete à nossa lógica. É um tempo que é pleno, é um tempo que é carregado de significado, é um tempo que é carregado de qualidade de vida. E no Kairos, Deus entra na história do casal Zacarias e Isabel. Só que ali Deus realiza algo extraordinário. Deus pede que o arcanjo Gabriel anuncie o nascimento de João Batista, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. No entanto, nós podemos observar, segundo está dito no Evangelho, a reação de Zacarias. Tomado pela sua humanidade, Zacarias hesita. Zacarias duvida da palavra do arcanjo Gabriel, que falava em nome de Deus. Ele pergunta ao arcanjo: como terei certeza disso? Zacarias estava preso ao Cronos. Zacarias estava preso ao tempo humano. Zacarias, naquele momento, estava preso à sua condição de vida, à sua lógica, à limitação da sua idade e da idade da sua esposa. Zacarias estava preso à biologia do seu corpo. Zacarias estava preso em uma condição que parecia impossível. E muitas vezes, como Zacarias, também nós pedimos a Deus, mas ficamos presos ao Cronos, ao tempo que nós vivemos. Esperamos respostas rápidas, imediatas, dentro das nossas condições humanas, esquecendo que Deus age no Kairos, no tempo perfeito, no tempo dele. E aqui, irmãos e irmãs, que aprendemos algo muito poderoso. Deus sempre ouve nossas súplicas. O anjo diz a Zacarias: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica.
A oração daquele casal, meus irmãos e minhas irmãs, subiu ao céu há anos, pois eles já estavam de idade. E a mulher que não tinha filhos naquela época era recriminada. Mas a resposta de Deus veio no tempo certo. A resposta de Deus veio no Kairós. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nunca falha em suas promessas. Deus é fiel. O silêncio de Zacarias, quando ele fica mudo, é um convite para nós refletirmos sobre o que é se entregar plenamente a Deus. A mudez de Zacarias é como um tempo de pausa, como que se parasse o relógio cronológico que nós vivemos. Pare, disse o anjo, pare, confie. É como se Deus dissesse: agora pare, contemple, confie, tenha esperança. E nós também precisamos muitas vezes desse silêncio, precisamos confiar mesmo quando não entendemos os caminhos que Deus está traçando para mim e para você. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11 que a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. E isso significa, mediante nossas dúvidas e dos atrasos aparentes que Deus tem para conosco, que nós devemos manter viva a nossa esperança. Caríssimos, a fé se aperfeiçoa no Cronos, enquanto a esperança se aperfeiçoa no Kairós. Povo de Deus, quem aqui nunca se sentiu como Zacarias? Pense nisso. Quem nunca pediu algo para Deus e ao olhar para o relógio ou para o calendário pensou: Deus não vai me responder, já está tarde demais, já passou-se muito tempo. Mas isso nos faz recordar que Deus age no Kairós. Basta simplesmente pensar em um casal que espera por um filho, ou em alguém que busca um emprego, ou em alguém que sofre uma enfermidade. Essas pessoas têm pressa, o que é comum para o ser humano. No crono, meus irmãos, no Cronos, meus irmãos e minhas irmãs, tudo parece demorar. Mas no Kairós, no tempo de Deus, tudo se resolve de forma perfeita. Não se trata apenas de um aspecto quantitativo, mas especialmente de um aspecto qualitativo. Muitas vezes Deus não te dá um carro para que você não sofra um acidente lá na frente, para que você tenha qualidade de vida, para que você possa procurá-lo e buscar a sua salvação. Quando Isabel exclamou: eis o que o Senhor fez por mim, meus irmãos e minhas irmãs, Isabel estava testemunhando que Deus nunca se esquece de nós. Ele ouve nossas orações e responde às nossas orações no tempo certo. Então, irmãos e irmãs, se hoje vocês estão esperando por algo, não desanimem. Não desanime de orar, não desanime de pedir para Deus aquilo que você tanto necessita. Como está escrito, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida você se enriqueça. Confia em Deus. O mais importante em todo esse evangelho é entender que Deus é Deus, e que Deus age no tempo dele, que Deus age no Kairós, e que não adianta eu e você ficarmos dando ordem para Deus. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, é porque nós confiamos nele, é porque nós entendemos que ele conduzirá os nossos passos. Uma certeza que você precisa ter e que eu também preciso ter é que Deus sempre ouve as nossas súplicas e ele nunca falha em suas palavras. Assim como Zacarias e Isabel viveram o impossível e viram o impossível acontecer, que nós também possamos ver o impossível acontecer na nossa frente. Mas isso tudo, meus irmãos, no tempo de Deus. Todas as promessas se cumprem no tempo de Deus. E lembre-se, se você, se eu, se nós somos fiel no pouco, Deus nos confiará mais. Amém. Tão pequeno sou, humilde
No mês de dezembro, que é um mês muito especial, com comemorações e muitas festas, nós teremos 2 brindes no nosso sorteio, um kit da Eudora e um kit do Boticário, um masculino e outro feminino. Foi doação da nossa amiga Cirlane. Para participar do nosso sorteio, você tem que curtir e comentar esse vídeo do YouTube e seguir a Cirlane no Instagram, @cantinho da Cir. E aí é só você torcer muito para poder ser o ganhador.